Pai do Senhor, povo de Deus, irmãos, eu estou no meu trabalho, eu peguei das 11 horas da noite, vou até às 7 da manhã, e eu queria compartilhar algo que Deus me deu nesse mesmo lugar, numa madrugada, trabalhando. Uns 2 meses atrás, Deus me deu uma visão, quando eu estava nesse lugar, nessa mesma guarita, trabalhando, eu tinha acabado de dar uma volta no pátio, eu estava orando, pois aqui é um lugar escuro, um lugar perigoso, e eu estava orando, buscando a Deus, para Deus vir me guardar nesse lugar. E quando eu entrei dentro dessa guarita, Deus me deu uma visão. Deus me tirava, eu tinha um arrebatamento de sentido, eu saía de mim, eu me via nos ares, na região celeste. E nessa visão, eu estava no espaço, eu via nitidamente, era tudo claro assim, mas na hora que Deus me arrebatou, era de noite, mas o lugar em que eu estava, havia claridade, eu não via sol e nem lua, mas o lugar era claro, mas era numa mansidão, numa parte do espaço, assim, não via nuvens, não via nada, era só aquela imensidão do espaço. Eu perguntava a Deus, que lugar era aquele? E o Senhor me falava que era a região celeste. E nisso apareceu um grande rolo de tapete vermelho. E aquele tapete ele foi desenrolado, ele desenrolou e foi-se embora ainda. Ele era um rolo muito grande, era muito, muito comprido. A minha visão assim não chegava ao final daquele tapete. E quando eu olhei para um lado para o outro, ele era muito largo. Aquele tapete ele era muito largo. E eu fiquei meditando, analisando, assim, abismado com aquilo. Quando eu olhei para um lado, assim, do tapete, havia uma grande multidão, muito grande de gente. Aquelas pessoas tudo de roupa preta, de capuz, não apareceu o semblante delas, mas era tudo coberto da cabeça até os pés. Eu não vi o semblante delas. Quando eu olhei para o outro lado do tapete, da mesma forma, inúmera multidão de gente. Era muita gente demais, não tinha como que eu contar aquelas pessoas. Mas eu não poderia ver o semblante delas, eram todas de preto. E antes de eu perguntar, sabe, como se eu fosse perguntar assim, igual o salmista vai dizer que antes das palavras saírem da nossa boca, do nosso coração, Deus sabe o que nós vamos falar. E antes de eu perguntar, Deus falou, filho, esses daí são todos seguidores, esses daí estão tudo esperando o inimigo. E eu fiquei olhando, analisando, daqui a pouco a minha visão foi indo. Eu cheguei ao fim daquele tapete e vi três poltronas. Mas aquelas poltronas não eram umas poltronas normal, era muito grande ela. Sabe, elas tinham assim o seu design muito estranho, como se fosse, sabe, era feito de madeira, mas ao mesmo tempo assim era como se fosse de caveira, de coisa, uns arcos assim, era muito estranho. E a voz falava para mim, filho, esses daí são o trono do anticristo que está posto sobre a terra. E aquele dali, aquela grande multidão que você vê, são pessoas que estão esperando ele, são o povo que estão esperando ele. São o povo que tem adorado ele. A multidão era imensa, era muito grande, mas eu via 3 tronos. Havia 3 tronos. Sabe, aquele grande tapete vermelho, aquela multidão de um lado direito, de um lado esquerdo, mas ninguém estava sentado, mas 3 tronos tinham sido postos sobre a face da terra. E era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Estamos nos encaminhando à reta final do povo de Deus. Temos que estar orando daqui em diante, se nós não viver alicerçados, irmãos, em oração e buscando a palavra do Senhor, se alimentando da palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que nos últimos dias, se possível, até os ungidos, escolhidos, eleitos seriam enganados, confundidos, irmãos. O salmista mesmo ele vai dizer que lá no Salmo 119, 105, ele vai dizer, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. É a palavra de Deus que vai nos trazer direção nesse mundo de trevas que nós vivemos, qual vai iluminar nossos pensamentos, nossos olhos, o qual não vai nos deixar enganados. Mas é dentro da palavra do Senhor, irmãos. Olhando na palavra do Senhor. Não olhando para fábulas de homens, ensinamento, doutrina de homens aí que está surgindo, não, irmãos. Sabe?
Quando eu falo isso, eu lembro Paulo, quando vai à cidade de Bereia, ele pregando, e o povo está ali, ele pregando, e o povo olhando na palavra, se tudo que ele pregava estava escrito ali. Se lá atrás as pessoas já tinham esse discernimento das coisas, e por que no nosso tempo nós não temos discernimento dessa forma? De tudo nós meditar na palavra de Deus, para nós não ser enganados com as coisas que estão sobrevindo sobre esse mundo. A noiva do Cordeiro está a um passo a ser arrebatada. Não se deixe confundir não, meu irmão. Tudo que se quiser vai pedir a Deus, peça discernimento. Eu vejo muitas pessoas pedir tantas coisas para Deus, mas não tem pedido discernimento a Deus. Sendo que Deus falou assim, impossível. Satanás enganaria até os eleitos de Cristo. Mas que Deus venha nos dar discernimento, que nós venhamos estar alimentados da palavra do Senhor, que sobre a nossa cabeça não venha faltar azeite, sobre nossas lamparinas, para nós continuar nessa terra ainda. Que Deus abençoe todos, fique todos na santa paz do Senhor.